nervos são 12, mas com a familiaridade vocês vão começar a se acostumar. Aí vai, uns casam com os outros, então com o tempo a gente vai vendo que não é tão complicado assim. E os nomes eles são bem intuitivos porque o que nervo é, para que ele serve, qual é a função dele e o que eu vou procurar. Se eu sei que nervo é, por exemplo, qual é o primeiro nervo? O olfatório. Responsável pelo? Olfato. O que eu vou investigar no paciente? Se ele está tendo, né, alguma alteração no odor, tudo ok. No olfato, quer dizer. E como é que a gente faz isso? A gente vai na anamnese, se o paciente tem alguma queixa ou não, a gente vai focar aqui no exame em si. A gente vai pegar, né, duas substâncias do paciente, de familiaridade, né, geral, e pedir, né, para que ele analise com a gente. Aí eu, boa tarde, pode fechar os olhos. Aí eu vou pedir para ela tampar uma narina, né, e vou mostrar uma substância para ela verificar. Que cheiro é esse aqui? Café é uma substância de conhecimento geral, então é uma boa substância para analisar. Você pode dar para a narina? O que você está sentindo? Canela. É bom a gente analisar duas substâncias diferentes para o próprio paciente não enganar a gente e para ter uma diferenciação também. E a gente vai verificar se ele está com hiperosmia, se ele está com hiposmia, se ele está com alguma parosmia, né, que é uma alteração aí do olfato. Se ele está com uma caposmia, você lembra que é a caposmia aqui? Sim. Desagradável. E é bem isso. Posso dar uma amoníaco para o paciente cheirar? Não, uma substância irritadiça, então a gente tem que focar nas de conhecimento geral. E aí, só para complementar mesmo, vocês perguntam se está com alguma obstrução nasal, né? Você tem apelido isso. O paciente pode já chegar com o nariz entupido, então você sempre pergunta se ele tem alguma queixa. Mas bem facinho, bem tranquilo. É isso, rapidinho. Como o Giovanni falou, trocar o cheiro, porque o paciente já vai ter aquela memória olfativa, tá? Na sinapse. Então, mas se o paciente não sentir de um lado, você coloca o mesmo cheiro do outro lado, tá? Mas só se ele não sentir. Mas se ele sentir, você faz essa troca de cheiros, ok? Basicamente, o do olfatório é isso. Alguma dúvida? Eu só fiquei na dúvida sobre da paciente ser só sempre tem que dizer para o paciente fechar os olhos ou tem que alguma coisa caso... É porque a gente vai estar dando, a gente pode estar dando num copinho, a gente pode, nem sempre vai ter uma coisa super vedada, porque a gente pode colocar nisso aqui que é transparente. O paciente ele vai olhar e ver o que é, entendeu? Então é só realmente o paciente não saber basicamente o que é, mas o que a gente vai estar analisando é o olfato, entendeu? Só porque ele pode ver mesmo, a gente faz para ele fechar os olhos e analisar um de cada vez. O segundo nervo é o nervo óptico, que analisa a visão. Então eu vou procurar o que está relacionado à visão. E que é, né, dentro ali na parte interna do olho. Quando a gente fala do nervo óptico, a gente tem que examinar três coisas, sabe me dizer o que é? Sim, a gente pode começar pela campometria, né? Campometria a gente vai analisar qual é o campo visual do paciente, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu fico aqui a uma distância de um braço do paciente, eu peço para ele fechar, pode fechar o olho direito, eu fecho junto com ela, pode ser em concha para não machucar o olho. E aí eu vou verificar os campos visuais, são 4, né? Vamos verificar aqui o temporal superior, isso é importante dizer. O paciente normalmente ele vai enxergar até aqui, ó, paralelamente à orelha dele, tudo bem? Aí, aqui normalmente é até onde o paciente enxerga. A gente vai fazer aqui, ó. Você está enxergando ele? Pode fechar. Está enxergando? Sim. Ele está se mexendo? Não. E agora? Tá se mexendo? Está enxergando? Sim. Está se mexendo? Sim. E agora? Não. E agora? Sim. Você percebe que eu faço isso, o paciente não mentir para mim, eu tenho uma maior acurácia desse campo visual dele. Eu analisei aqui, em cima, né, embaixo, agora eu posso passar para outro olho. Eu faço a mesma coisa, né? Com a distância correta, pergunto se está mexendo ou não, está mexendo? Não. E agora? Não. Está mexendo? Sim. Para perceber que mesmo, não lateralmente a orelha dela, paralelamente a orelha dela, consegue enxergar e me dizer se está mexendo ou não no olho dele. Essa é a campometria. Isso. Aqui é importante só vocês colocarem a mão de vocês numa distância equidistante dos dois, para vocês terem essa mesma percepção, né, do paciente e a sua percepção, para ver se está nem muito perto dele, nem muito perto de você, ok? E eu gosto de fazer isso, né, pede para o paciente fazer de um lado e em vez de eu tampar também, eu analiso, você é o paciente, coloca assim a mão. Em vez de eu colocar a mão também, eu tampo meu olho assim. Algumas pessoas não conseguem, mas eu prefiro porque eu trabalho os dois lados juntos, entendeu? Aí eu pergunto, qual tá se mexendo? Aí ele aponta, qual tá se mexendo, e eu testo a acuidade
tanto mais nasal nessa parte quanto temporal, entendeu? Mas Lembrando que tudo que tu enxergar, o paciente tem que enxergar também, porque você é o parâmetro de comparação aqui. E aí a gente pode ficar um pouco confuso no começo e pegar uns planos que a gente não está vendo, né, paciente. Fixem uma linha imaginária entre você e o paciente, entre essa distância certinha que você fez com o braço, você está no mesmo nível ali. Aí tente usar só esse plano imaginário que está entre você e ele, para vocês não se perderem, entendeu? Porque tem um negócio de aproximar, afastar, eu aconselho vocês a usarem só esse plano, que assim, tudo que você está vendo, ele também é para estar vendo, né? Que você vai estar avaliando isso. E não esquecer de pedir para olhar para o ponto fixo, porque o paciente ele tende a se distrair. Mas se ele ficar olhando para o ponto fixo, você também vai estar olhando para o ponto fixo, aí não vai ter distração, não vai conseguir analisar direitinho as periferias e todos os campos. alguma dúvida na campometria? Não? Bom, outra análise que a gente tem que fazer é da acuidade visual, né? A acuidade visual a gente acha que todo mundo já foi, pelo menos a maioria, no oftalmo alguma vez, né? E tem lá o quadro de Snellen, né? A gente tem aqui, deixa eu ver, que é esse aqui, claro que bem maior que ele vai estar lá, né? Mas é para gente verificar se o paciente está enxergando, né? Com uma acuidade satisfatória ou não, se ele vai estar com um dano neurológico, se ele pode estar com um próprio problema de visão ali que a gente já tem uma familiaridade, né? Que é a miopia, a metropia, uma astigmatismo. Tudo a gente, o cartão de analógico da gente, mas aqui é um foco mais neurológico que a gente está fazendo. O seu dano neurológico está prejudicando ali o nervo óptico do paciente, né? E quer falar alguma coisa sobre a acuidade? Não, é só na questão da acuidade, vocês podem testar de duas formas. Dessa forma, que ela é um pouquinho mais fidedigna, né? O cartão de dela você fica 6 metros do paciente e pede para ele falando as linhas, tá? Em cada linha ele vai falando. Ou você pode testar de uma forma bem mais grosseira, né? Colocando os dedos, como eu mostrei lá na imagem para vocês, ou dando alguma coisa para o paciente. Em qualquer dessas que vocês forem usar, é importante vocês perguntarem para o paciente se ele é alfabetizado, tá? Ele pode não saber qual é a descrição daqui ou não conseguir ler, então é importante perguntar isso. E por último a gente vai ver o fundo de olho, né? No fundo de olho a gente usa esse estudo. Na tabela de Snellen, ele precisa tampar um olho e com um olho só, ou pode ser com dois? Pode ser com os dois, mas também pode sensibilizar, né? Tanto que lá quando você vai, né, fazer a consulta, ele tampa às vezes para você enxergar só com um, para ver se não tem astigmatismo ou não, para ver se é só um que está afetado ou não. Então, é uma forma de sensibilizar o exame. No caso perto de deve ser 6 metros. Aí quando for a acuidade mais grosseira, que no caso eu mostrar o dedo, qual seria a distância mais ou menos? Nesse caso, na acuidade grosseira de mostrar os dedos, você já tentou mostrar uma palavra num lugar qualquer, por exemplo. Não tem a tabela, né? Vou analisar a acuidade grosseira e eu pego, fico ao lado, pode ser o teu jaleco, que o paciente lê, ou você pode pegar algo, ficar do lado dele e comparar, né? Até onde você enxerga e o que ele está enxergando. Aí circula uma palavra e pede para ele ler. Aí, nisso, se ele não enxergar, já significa que ele tem um comprometimento bem grande da visão. Aí que a gente vai para esse outro passo. Você pode ficar na frente do paciente, não precisa ser uma distância muito grande. E aí você coloca os dedos e vê se ele está enxergando, entendeu? Não tem uma distância certa, porque você vai tentar saber o que ele está enxergando até onde. Mas aí depois que você captou o que ele está enxergando, você vai afastando. Aí de repente uma pessoa não está enxergando esses dois dedos aqui de longe, mas enxerga um pouco mais de perto. Aí já é um comprometimento mais grosseiro também da visão. Falar de precisar tirar o óculos? Caso sou. Nesse caso, se falar, né? Não precisa tirar o óculos, né, para fazer esses testes, porque aqui a gente está analisando a questão neurológica. Então, a gente já precisa saber, já precisa analisar o paciente com a vista que ele tem, a visão que ele tem. Até a oitava linha. Oi? Tem que ver até a oitava linha do Isso, cartão de Snellen. até a oitava linha seria, nessa distância, seria o ideal. Tem gente que fala, tipo, que a partir da sexta linha, na verdade, eu não lembro onde que fala, a partir da sexta linha o paciente já começa a ter essa dificuldade, né? Mas a gente tem a forma mais grosseira que a gente vê que o ideal seria ele ler até a oitava linha. Se ele não ler a partir da segunda linha, ele já tem um comprometimento bem, né, grande da visão. A fundoscopia, como eu falei, a gente usa esse instrumento aqui, que é o oftalmoscópio, pra gente analisar fundo de olho, né? O que a gente analisa no fundo de olho? Sim, a retina, né? A retina, vamos lembrar que a retina fica na fóvea. A fóvea é o ponto de maior acuidade visual, ou seja, é muito importante ela estar preservada.
e ela fica... Tem um disco óptico, né, também. Então, não, pode continuar. Pode continuar. Se a gente vai analisar na retina lá, fica na fóvea ali, a gente tem um ponto de maior qualidade visual. A gente vai analisar também o disco óptico. O disco óptico fica numa parte mais medial ali, na intraocular, né? Para ver se está preservado, se está com papiledema, algo que possa comprometer o nervo e a visão, né? E também a gente pode analisar os vasos, se está com alguma dilatação que indique hipertensão arterial. A gente pode olhar também, porque a gente olha no disco óptico, a gente está olhando no sistema nervoso central. A gente pode até inclusive ver alguns sinais de uma, por exemplo, hipertensão intracraniana, só com o oftalmoscópio. Então é muito importante a gente fazer esse exame minuciosamente. Tem uma forma de pegar ele direitinho. Você pode... Isso. Não, é só porque a forma que a gente vê como mais adequada é usar o mesmo lado. Por exemplo, eu vou colocar na minha mão direita, analisar com o meu olho direito o olho direito do paciente, só para que o meu rosto não fique nele e eu consiga ter uma maior precisão na hora de olhar. Então, minha mão direita, meu olho direito no olho direito do paciente. Então, faz assim, mão esquerda, olho esquerdo no olho esquerdo do paciente. Entendeu? Uma técnica. E aí a gente vai estar enviando para vocês também as principais alterações que vocês precisam analisar lá na retina, né? Para ser sincero, é bem difícil de enxergar tanto no boneco quanto na pessoa, mas com a prática vocês podem estar tentando. E aí uma dica é tentar inclinar o oftalmoscópio mais para a parte medial, né? Para a parte nasal. Por causa da anatomia mesmo do discópio, que vai estar mais para medial. Aí, aqui no boneco, pelo menos, eu só consegui enxergar dessa forma. E aí, vocês fiquem atentos lá às alterações que a gente vai encontrar. Por exemplo, papiledema, que é clássico da hipertensão, né, intracraniana, exudatos, aquelas manchas de algodões, hemorragia, estrutura, calibre das veias, das artérias. E dentre as outras alterações que a gente vai estar mandando para vocês. Esse tipo de exame, você dá uma colíria para dilatar a pupila? Sim, precisa, senão você não vai conseguir enxergar. É Inclusive, muito esse difícil boneco a sem gente colíria. tem que... Sem estar uma normal, tem pra poder... Bacana. Tanto que a gente nem usa a lanterna. Isso aqui é só uma iluminação que tem no oftalmoscópio, mas não altera em nada a questão da midríase ou miose. A gente precisa do olho totalmente assim, tem que estar com a midríase, né? Para a gente conseguir fazer um exame completo. Alguma dúvida, gente, com o negócio? Não, né? E aí a gente já viu 1, 2, certo? Aí a gente vai pro 3, depois a gente analisa em conjunto 3, 4 e 6. O terceiro é o óculo motor. Basicamente o óculo motor, ele vai estar ali relacionado à inervação, né, dos músculos, tanto extrínsecos quanto intrínsecos do olho. E a primeira coisa que a gente pode analisar, né, que eu aconselho analisar logo para não esquecer, antes da gente ir para o reflexo, o famoso reflexo fotomotor, é a pupila. Fazer uma inspeção dessa pupila. A pupila do paciente, ela pode estar, você vai analisar ela quanto à forma, né, o tamanho e a comparação de uma pupila com a outra. Quanto à forma, se ela está normal, a gente diz que ela está eufórica, mas existem pupilas de formas diferentes. Tem uma pupila que ela é em formato de estrela, por exemplo. E tamanho, a gente vai ver se ela está anisocórica, se tiver com alguma alteração do diâmetro em relação a outra pupila, né? E o diâmetro dessa pupila em si, se ela está, de repente, se o paciente está com amiose, se está com a pupila dilatada, e por quê? Feita essa análise da pupila, a gente vai fazer o reflexo, o fotomotor direto e o consensual. Aí, para fazer esse reflexo, você, mais uma vez, né, vai ter que ficar na mesma altura do paciente. E aí você mesmo vai colocar sua mão no rosto do paciente, né, pede licença e tal, toda aquela coisa no começo dos exames, você pede permissão para tocar no paciente. E aí você vai pedir para ela olhar com um ponto fixo, pode ser o nariz, pode ser os ombros, algo que ela fique relaxada, mas que você consiga analisar bem a pupila dela. Aí você pode olhar para o nariz, por favor. Aí o ideal, essa lanterna só funciona quando a gente põe aqui o dedão. É você não incidir diretamente. Você pode já ligar a lanterna e vir, né? O ideal seria a luz estar um pouco mais baixa para a gente conseguir analisar direitinho.
Aí você vem devagarzinho, não incide direto e analisa o que tem que acontecer com a pupila aqui. Contrair. Esse aqui é direto, aí você tem que ver direto e consensual. Às vezes a gente não consegue ver ao mesmo tempo, né? Então você faz de novo pra ver o consensual, que é do outro olho. Aí você repete agora. E quando eu estou incidindo a luz, né? Qual o nervo que capta essa luz? Qual é a aferência que a gente tem aqui? Qual é que está O óculo participando? O óculo O motor. óptico. Isso. Então aqui a gente tem a aferência do nervo óptico e uma aferência do nervo oculomotor, que vai estar contraindo essa pupila, entenderam? Aí tem essa correlação. Depois vocês podem dar uma olhadinha na fisiologia desse tipo de reflexo, porque dependendo dos achados, a gente vai ter o indicativo de uma lesão que pode ser tanto no óptico quanto no oculomotor. Por quê? Porque o oculomotor, quando a via cruza lá no mesencéfalo, a resposta é bilateral. Por isso que quando eu coloco a lanterna de um lado, esse lado contrai, mas o outro também. Mas aí, para isso, eu tenho que ter a aferência luminosa, entendeu? Aí pode acontecer de você colocar a lanterna no olho, mas esse olho contrai, mas o outro não, entendeu? Aí você vai fazer, dependendo do resultado, você pode ter um local, uma topografia neurológica da lesão diferente de quanto que é um nervo ou o outro. Então é importante que vocês saibam essa questão do nervo óptico que está pegando essa. E é a luz, né, gente? Luz no olho e tudo mais. Mas é bem tranquilo. Por enquanto, vocês só precisam focar em fazer direitinho o exame, tá? Lembrar de fazer um olho também no outro, porque aqui você analisa o fotomotor direto e o consensual nos dois olhos, tá bom? A gente até colocou lá no slide para ver cada pupila, não sei se vocês chegaram a ver, pupila de age, pupila de vários tipos de alterações pupilares que estão relacionadas a isso, né? Como a Naira falou, pode ser problema no óptico ou no mesencéfalo, que está captando esse óptico e vai levar pelo óculo motor, ou no próprio óculo motor. E pode estar tanto alterado em um óculo motor quanto em outro. Então, vai ter esse raciocínio clínico. Imagine que vocês vai incidir, vamos supor que no meu olho direito eu estou com um problema no nervo óptico. Eu vou ter contração das pupilas? Não, que não captou a luz. Exatamente, não vai ter. Não está captando a luz, então não está voltando pelo óculo motor, entendeu? Mas quando eu vou incidir aqui esse nervo óptico está afetado, tá? E esse aqui não. Aí eu vou incidir aqui nesse outro. Vai ter a contração das duas? Sim. Das duas, sim. Vai. Porque estimula o outro. Exatamente, O porque mesencéfalo. é esse óptico que está afetado. Esse óptico não. Então ele pegou a aferência normal, foi lá no mesencéfalo e voltou pelos dois oculomotores normais, entendeu? Porque aqui não era o oculomotor que estava comprometido, era o óptico, entendeu? Então precisa ter esse raciocínio, tá? Bom, só também para vocês saberem a questão da anisocoria, né? Que é muito comum pacientes que têm algum tipo de traumatismo craniano. E aí saber direitinho a pupila, se ela vai estar dilatada, né? Que aí a gente chama de midriática, ou miótica. Só que aí a gente também vai estar relacionando com o oculomotor, porque, digamos, se o paciente sofreu um traumatismo, o TC é grave, e aí isso aumenta a pressão, né? A PIC, que a gente chama de pressão intracraniana, pode estar comprimindo o mesencéfalo e o paciente analisar essa anisocoria. E aí, basicamente, esse exame a gente vai fazer muito porque também esse sinal, esse reflexo, é um dos últimos que falha, né, que some em casos de morte encefálica. Então, basicamente, vai ser bem corriqueiro no nosso dia a dia. E agora, já foi... Agora a luz distribuição. Tá, agora a gente vai analisar o oculomotor junto com o troclear e o abducente. Aí, basicamente, agora a gente está falando só da parte extrínseca, né, que é a parte dos músculos. A gente sabe que são vários músculos e várias funções diferentes, mas basicamente a dica que eu dou é para vocês memorizarem qual que inerva o troclear, que vai ser o nervo troclear, vai inervar o músculo troclear. E
a gente tem o abducente, que vai Hospital nervar superior. o oblíquo superior, vai Oblíquo ser nervado superior. pelo troclear, lá naquela estruturazinha da tróclea e tudo mais. E o abducente vai nervar o reto lateral. Aí são duas coisas para vocês memorizarem. O resto vai ser o óculo motor, entendeu? Aí fica mais fácil. E aí, para fazer esse exame, a gente vai manter aqueles mesmos critérios, a mesma distância do paciente. Você pode usar uma caneta ou o seu dedo mesmo. E você vai analisar também um olho de cada vez. Aí aqui a gente vai fazer os movimentos de perseguição, né, que a gente fala. Eu vou basicamente, aí tem aquele macetezinho do H, né, que você pode tentar desenhar um H e aproveitar para pegar todos os 7 pontos principais. Varia de 7 ou 9. Desde que você consiga pegar os pontos superiores, inferiores, oblíquos, que trabalhe toda a musculatura do olho, tá ok. Mas por isso esse macete do H, que é uma forma de você pegar esses pontos. Aí vocês estão enxergando. Aí você está na mesma distância do paciente. Você pode fechar seu olho, por favor? Comigo. Então você vai, para onde eu apontar, você vai acompanhar meu dedo, tá bom? Aqui você vai pronto, já foi, ok? Repete aí, por favor. Aí, um olho, né? Vou repetir só. Aí, aqui tem um detalhe.